Bem-vindo ao novo estudo. Deixe seu like, compartilhe entre as pessoas, inscreva-se no canal que é muito importante para você receber mais uma nova aula. Olha só, as 7 estratagemas de Jacó. Você já viu algo semelhante a isso? As 7 estratagemas de Jacó? Quem era Jacó? As 7 estratagemas de Jacó, tá bom? É algo assim que a pessoa cria para burlar o inimigo, vencer o inimigo, conquistar o inimigo, entendeu? Uma manha que a pessoa usa, é uma pessoa astuciosa, uma pessoa que cria armadilha, né? Uma pessoa que tira vantagem nas outras pessoas pela sua astúcia, tá bom? Então lá em Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao 33, vamos ter uma passagem lá, no versículo 31, que diz assim: Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ué, Jacó, simplesmente ele chega para o seu irmão, que chega cansado, exausto, com fome, a ponto de morrer, e deseja comer aquela comida que estava sentindo um cheiro tão grande. Aí Jacó aproveita daquela vantagem do seu irmão, cansado, exausto, com fome, e ele vai ali e diz: Olha, vende primeiro o teu direito de primogenitura. Quem foi que falou para Jacó sobre a primogenitura? Quem foi que deu esta aula para ele? Por que, que ele fez esse, 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 por que, que ele usou desse aspecto? Por que, que Jacó usou dessa vantagem? Por que, que ele fez isso? Dessa estratégia que ele usou? Foi legal isso ou não foi? Vejamos. Ah, quanto à primogenitura, porção dobrada dos haveres paternos, ou seja, os pais, com seus recursos financeiros ou algo semelhante, então ele dá a porção dobrada ao seu filho mais velho. E os demais recebem menos. B. Direito de exercer o sacerdócio sobre a família. Ou seja, aquela pessoa que vai dirigir a família na ausência do pai. Ou quando o pai assim vem a falecer. Ficar na linhagem genealógica do Salvador. Então vamos lá, olha, Abraão, aí gerou Ismael, depois gerou Isaac. Isaac gerou Esaú e gerou Jacó. E aqui vai gerando toda essa árvore dessas famílias. Interessante que de Ismael gerou os ismaelitas, certo? Essa classe de ismaelitas. De Esaú gerou edomitas. E de Jacó gerou ismaelitas. Então, a gente tem essas 3 classes usadas hoje na Bíblia: ismaelitas, edomitas, israelitas. Tá bom? Então, a gente tem essas 3 classes aí. Agora, veja só. O que Jacó queria era o direito de primogenitura. A primogenitura vem da seguinte forma: quem nasce primeiro é que vai herdar. Então, não tinha como Jacó extrair do seu irmão a primogenitura. Por quê? Porque quem nasceu primeiro foi o Esaú. Então, querendo ou não, ele é o primogênito. Não deixa de ser, certo? Não deixa de ser. E nunca vai deixar de ser. Porém, ele usou uma estratagema para que o irmão pudesse negociar aquele direito que ele tinha naquele tempo. Qual o direito? De receber a porção dobrada dos haveres, exercer o sacerdócio na família e seguir a linhagem genealógica do Salvador. E isso aconteceu, de fato. Ele realmente, a linhagem genealógica saiu do Salvador, que veio exatamente de Jacó, da linhagem de Jacó. Ou melhor, da linhagem de Isaac e da linhagem de Abraão. Então, de Abraão, Isaac e Jacó. Veio dessa linhagem aí o Salvador. Então, vamos continuar. No capítulo 27, versículo 18 ao 22, Jacó engana o pai dele. Então, ele usa de uma forma de estratagema para poder trapacear o pai, fraudar o pai, enganar o pai, porque ele usou dessa forma. Uma forma meia não legal, entendeu? Reprovável essa forma de enganar justamente o pai, aquele que o criou, o que fez. Então Jacó usou dessa forma. Então veja que o segundo ponto, primeiro Jacó compra o direito da primogenitura do irmão, engana o pai, e agora vamos para o terceiro. No capítulo 28, versículo 20 ao 22, Jacó fez um voto com Deus e promete dar o dízimo. Só que esse voto de Jacó aí não é um voto que deve se filar, deve se fazer a mesma coisa. Não é, o caminho não é por aí. O voto de Jacó é aquele que deu com a mão e recebeu com a outra.
Foi mais ou menos isso. Não foi um voto assim que tem umas características, como as características de Abacuque. Então, o voto de Jacó deveria ter as características do pensamento de Abacuque, quando ele chega assim e diz assim: mesmo que a figueira não venha florescer, que a vida não venha dar o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Então está lá escrito em Abacuque capítulo 3, 17, e você vai ver lá quando Abacuque ele diz assim: independente que Deus me dê ou não o alimento, seria mais ou menos isso, eu continuo com ele. Então Jacó não, Jacó foi daquele tipo barganha. Ele faz assim: se o Senhor me dá, se o Senhor me der, eu fico com o Senhor. Quer dizer, se Deus não desse a ele, ele não ficaria. Seria mais ou menos isso. Então ele promete também dar o dízimo. Mas você viu Jacó dando dízimo? Aonde é que está escrito Jacó dando dízimo? Há um respingo na palavra lá de Gênesis que é como se ele estivesse dando dízimo. Não vai chegar por lá por perto, tá bom? Continuando. No o quarto estratagema de Jacó. 29, 9. Jacó, quando se encontra com Raquel, lá no poço, pela primeira vez, e ali ele tá com um beijo no rosto dela, né? Eu acho que foi no rosto, possivelmente foi no rosto, ou na mão, talvez seja. E aí o que acontece? Jacó ele chora, do nada ele chora. Assim, ó, foi feito isso, Jacó beijou a Raquel e erguendo a voz chorou. Ué, por que Jacó veio chorar? Qual foi o motivo? Ele encontrou a filha dele? Não. Ele encontrou o filho dele? Não. Ele recebeu a notícia que alguém morreu da família dele? Não. Ele recebeu a notícia que perdeu aquilo que ele mais gostava? Não. Então por que ele chorou? Por que foi o motivo de ele ter chorado? Então não havia motivo nenhum dele estar chorando, porque primeiro que ele não conhecia Raquel. Apesar de ser prima dele, mas ele não conhecia. Entendeu? Então, ele não conhecia e chorou. Então, ele usou de uma forma de enganar para atrair ali como se fosse o coitadinho tá necessitando de uma ajuda. Seria mais ou menos isso. Então, continuando. O quinto é quando ele usa a estratagema das varas. Lembra das varas quando ele estava ali no campo e aquela conversa entre ele e Labão para dividir os animais e cuidar dos animais? E ali ele faz um acerto com Labão dizendo: olha, é o seguinte, os animais listados, nascerem com malhado, essas coisas assim, será meu. E o teu Labão é aquele preto e branco, que era o mais predominante no momento. Era o mais predominante, era o preto e o branco. E pouco salpicado, pouco listado, malhado. Então o que acontece? Ele fez aquele acerto, né? Para Jacó ficar só com o que desse menos. Então o que ele faz? Ele pega umas plantas lá, umas árvores, uns galhos, de nome álamo, aveleira e plátano, que é o castanheiro. E eu olhei a origem dessas plantas. A origem do álamo é da Europa, Ásia e África. Então veja a distância de onde Jacó estava, que ele estava ali pelo lado do Iraque, e estava muito longe para ele encontrar essas plantas. O aveleiro, a origem, América do Norte e Ásia Menor, mais distante ainda. E o plátano, que é o castanheiro, a origem, Península Ibérica e Amazônia, Brasil. Então, veja a distância incrível dessas plantas que ele foi conseguir. Eu não sei. Não estava plantado no quintal lá esperando ele, de forma alguma. Talvez essas plantas aí também seja planta que é de planta para comércio, talvez, né? Planta para comércio para trabalhar com cura, seja planta medicinal. Talvez tenha sido isso. Em algum viajante passando por ali, né? Vendeu ou trocou, alguma coisa semelhante. E ele usou dessas plantas aí. E ele usa dessa estratagema aí da seguinte forma. Ele, aqui ó, no 30:41. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Então, ele tinha uma estratagema que ele aplicou pelo fato de Labão estar enrolando ele, foi também enrolar. Ele disse: sabe uma coisa, eu vou fazer uma maracutaia aqui para conseguir mais coisa do que ele. Então, foi o que ele fez. Ele pegou, rasgou assim a lateral das varas
e colocou de frente as ovelhas. Então isso gerou influência, certo? Uma influência pré-natal naquela criação das ovelhas, das cabras, das vacas, etc. Então foi gerando influência. E essa influência aí foi um método que ele aplicou, bem seletivo, para justamente por causa do engano que Labão fez com ele, que causou com a vida dele. Então, ele usou esse método sem Labão saber. Então, se Labão tivesse, se ele soubesse disso aí, ia ter problema. Mas ele usou uma coisa maracutaia. Bom, isso aí, gente, é uma coisa bem comprovada. Eu pesquisei em alguns artigos e realmente eu encontrei em alguns artigos mostrando que há essa influência de colocando algumas varas em alguns determinados pontos dos animais, que ali faz influência na mudança de cor. Vamos dar um exemplo bem claro. Adão e Eva, eles nasceram de que cor? Vamos supor que ele nasceu branco, o casal, Adão e Eva. Deus fez lá branco os dois. Beleza. Mas eu pergunto a você, mas na África tem pessoas morenas, não tem? Tem pessoas bem morenas mesmo na África. Lá pro lado da Ásia, ali subindo para a Rússia, tem pessoas brancas, de olhos azuis, verde, não é isso? Não tem? Mas não vejo todos eles da mesma família, chamada o casal que nasceu lá, o Adão e Eva? Foi, vieram todos lá. Por que houve essa mudança? Porque o clima de cada região, ele faz influência nas pessoas. Ele muda, por exemplo, uma pessoa nasceu aqui no Brasil, de cor branca. Aí ela vai morar lá na África. Aquele sol que ela leva todos os dias até a sua velhice, certo? Ela saiu daqui com 1 ano de vida e foi morar na África. Então, naquele tempo que ela passou na África ali, até morrer lá, não sei quantos anos de vida, a cor da pele dela vai mudar. Vai mudar a cor da pele, o cabelo vai ter uma diferença no cabelo também. Por quê? Porque ele vai se adaptar ao ambiente onde está. Essa adaptação foi mudança. E quem vai fazer mudança é o clima. E o clima vai mudar. A mesma coisa se uma pessoa sair de um canto e for morar no outro. Como, por exemplo, a NASA, onde tem muitas coisas geladas, muito frio, muita neve. Então vai haver também uma mudança no corpo da pessoa. Ela vai se adaptar àquele ambiente. Entendeu? Então há uma influência também na temperatura, no clima da região, em relação à pessoa, se ela passar muito tempo ali. Não resta dúvida. Tá bom? Então Jacó empregou métodos seletivos e meios de influência pré-natal por causa do engano de Labão com ele. Então ele fez esse método. E ele terminou ficando rico demais até com esse método usado, onde Labão não soube que ele estava fazendo isso. Continuando. Ainda nesse método, Jacó ele teve um sonho, no capítulo 31, versículo 10 ao 12. Jacó teve um sonho, o sonho de Jacó em relação às ovelhas. Ele teve um sonho, no capítulo 31, versículo 11. E o anjo de Deus disse em sonho: Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Aí o 12. E ele continuou: levanta agora e olha, levanta agora os olhos e vê. Todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Observe que Deus estava observando tudo que Labão estava fazendo contra Jacó, enganando ele nos acertos entre o sogro e o genro. Então Labão estava sacaneando ele, e Deus estava o quê? Observando. E o próprio Deus disse aqui, ó, que eu vejo tudo, entendeu? Só que quando o anjo diz que vê todos os machos que cobrem, então esse cobre aqui dá a entender que é o macho acasalando com a fêmea. Então eu vejo todos os machos acasalando com as fêmeas. Então, aí diz, olha, eles estão acasalando, estão. Vai nascer listados, salpicados e malhados. Então Jacó, naquela visão ali, talvez orientada pelo anjo, teve aquela ideia do, talvez, né? Talvez, estou fazendo aqui uma especulação. Talvez aquele anjo deu o caminho a ele, dizendo assim, olha, coloca esses galhos aí cortados que vai dar influência na criação. Então, talvez tenha acontecido isso, tá bom? Então, alguma coisa misteriosa ali aconteceu. Ou ele usou esse método que alguém ensinou no passado, ele não foi revelado, ou esse método foi dito pelo anjo, ok? Porque há influência no ambiente, certo? Há influência no ambiente. Então não resta dúvida que aconteceu a influência do anjo para Jacó,
como aconteceria isso, ou ele veio de alguém que aprendeu, tá bom? Mas ele usou esse estratagema aí, tá certo? Então, continuando. O sexto. No sexto, na sexta estratagema, mais uma estratagema de Jacó, Val de Jaboque. Então, veja só, no capítulo 32, versículo 3 a 5, no versículo 4, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo. Observe que ele usa o termo aqui, meu senhor, tá bom? Meu senhor. Ele está usando um termo aqui, meu senhor. Ele está usando um termo aqui de submissão. Aí diz assim, teu servo. Observe que ele está usando aqui uma estratagema para justamente conseguir a outra pessoa da seguinte forma: olha, se apresenta como uma pessoa humilde, uma pessoa abaixo dela, uma pessoa submissa. É isso que ele está usando aqui, esse método. Então veja que ele usa um método de tentar enganar uma pessoa e conseguir o que ele quer. Entendeu? Então ele usou esse método e deu certo o método dele. Entendeu por quê? Porque ele se chega para o servo dele, aí diz assim, ó. Jacó orienta ou ensina ao servo dele a persuadir a Esaú e se desviar da fúria dele contra Jacó. Então, Jacó está treinando aquele servo dele, os servos, né, que ele colocou separando em cada bloco, ele treinou aqueles servos ali para justamente persuadir a Esaú, para Esaú poder receber algo que vinha para ele, entendeu? E aqui dali, como se fosse algo para receber, que é um presente, levaria Esaú a baixar a temperatura contra Jacó. Então isso deu certo. Jacó se apresenta ao irmão dele como uma pessoa submissa, como servo de Esaú, e lhe oferece animais. Então é isso que ele faz, é o que Jacó faz. Jacó, ele ensina aos seus servos como se deve proceder diante da presença de Esaú. E vamos continuar. E já na última tela aqui, não, penúltima tela, no 32, 17 ao 20, Jacó coloca em prática toda a sua estratagema. Como é que ele faz? Ele agora vai para o treinamento. Ele vai para o ouvido do camarada. Né? Ele vai chegar no ouvido do camarada e começar a falar. Aí o que é que ele diz? No versículo 17, ordenou primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, olha o termo que ele já usa. Ele agora traz um termo diferente do que ele está querendo que chegue lá. Ele diz assim, ó, quando meu irmão Esaú, ele agora usa a expressão meu irmão, tá bom? Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti. Olha só, ele está dizendo assim, olha, quando houver o encontro de você com o meu irmão, ou com aquele líder do meu irmão, certo? Aí você vai responder assim. Olha só a estratégia dele. Responderás assim: são de teu servo Jacó. Olha, ele usa o termo de submissão. É o que? Ele coloca Esaú lá em cima e bota Jacó lá embaixo. Então Jacó vai entender que o irmão dele está sendo uma pessoa submissa a ele. Entendeu? Teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor. Olha só, ele já coloca também um servo submisso a Esaú. Então o servo já se apresenta como submisso também àquele homem que estava a conhecer, que é justamente o Esaú. E esse que ele vem, esse que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Então ele treinou perfeitamente o abençoado do servo dele, aqueles, cada bloco dos servos, explicando como é que deveria falar. E todos eles falaram exatamente o que o Jacó ensinou, de forma submissa, educada e humilde. E ele fez exatamente isso e ele conseguiu fazer dessa forma. Mas olha só, para finalizar aqui, a sétima estratagema de Jacó. No capítulo 32, versículo 22 ao 32, Jacó luta com Deus no val de Jaboque. Então ele dá uma luta ali entre ele e Deus no val de Jaboque. Certo? O que acontece? Qual o enigma? Qual enigma é este? Há um enigma aí, tá certo? Tem um enigma, tá bom? Tem um enigma aí. Vamos lá. No capítulo 32, versículo 30, aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olha só, o que Jacó está dizendo? Que viu Deus face a face. Ele diz que viu Deus face a face. Beleza. Aí se você vai olhar na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, e acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum, olha só, homem nenhum
verá a mim, verá a minha face e viverá. Então, o que é que Deus está dizendo para Moisés aqui? Agora é para Moisés. Deus diz, ó, que Moisés queria ver a Deus. Aí Deus dá esse chega em Moisés, coloca um ponto final em Moisés, bota Moisés no cantinho dele. Assim, olha, Moisés, seria mais ou menos isso. Moisés, tu és pecador, eu sou santo, se tu me ver, tu vai morrer. Então, aí Deus diz assim, olha, homem nenhum me viu. Se você for lá em João, lá no capítulo 1, Evangelho de João, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Então, olha só o que diz a Bíblia. Então, você vai encontrar passagens na palavra de Deus dizendo que ninguém viu a Deus. E é verdade. Ninguém viu a Deus. Mas Jacó insiste em dizer que viu a Deus face a face. E agora, como é que vai tratar isso? É um enigma, é um tratar. Vamos lá. No capítulo 33, versículo 1 a 11, depois que Jacó luta com Deus, no capítulo 32, o capítulo 33 agora acontece o encontro de quem? Esaú e Jacó. Acontece exatamente isso. Aí vamos lá. Depois que acontece aquele encontro, e se abraçam, choram, e trocam um beijo, tudinho, aí Jacó oferece ao seu irmão os animais, porção de cada animal, de cada grupo de animal, porção lá, tá bom? E essa porção simboliza dízimo, né? Essa porção aí simboliza dízimo. Se é que for quiser classificar como dízimo, simboliza dízimo. Então lá ele oferece, né? Aí o Esaú ele não aceita. Aí Jacó diz aqui no versículo 31, 10. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Portanto, está no passado, está no passado, vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Olha só, vamos entender bem este termo aqui, certo? Vamos entender. Primeiro que ele começa vi é passado, eu vi é passado, tu agradaste também é passado. Então veja só, Jacó está colocando um texto no passado, conversando com seu irmão. Se ele tivesse falado no presente, acabei de ver você, acabei de ver seu rosto, é presente. Acabei de ver, é presente. Mas ele disse, eu vi. Ele está dizendo passado. Que passado é esse? Vamos lá. Aí vem a grande pergunta. Quem realmente apareceu a Jacó no vale de Jaboque? O rosto de Deus ou o rosto de Esaú? Por que a Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus? Se vê, morre. E João disse que nenhum homem viu a Deus. Então, há uma contradição na Bíblia? Não, não tem contradição. Também eu acredito, agora vai entrar a minha parte de interpretação. Não é que esteja na palavra de Deus. Vai entrar a minha parte. Certo? Também não leve como verdade. Você pode tomar um pensamento, eu posso tomar outro. Você pode ver de um lado, eu ver do outro. Portanto, o que está na Bíblia é o que vale. Tá certo? Mas vamos lá. Eu acredito que lá no vale de Jaboque apareceu a face de Jacó. Por que apareceu a face de Jacó? Porque ele diz aqui, ó. Olha aqui esse finalzinho aqui, ó. E te agradaste de mim. Entendeu? Ou seja, Jacó ele viu no espelho, no espelho, o rosto de Esaú, mas ele imaginando que era Deus. Entendeu? Imaginando que era Deus. Então ele viu o rosto de Esaú e aquele rosto demonstrou perdão, aceitando o perdão de Jacó. Entendeu? Então essa é a minha interpretação. O que eu estou entendendo é que Deus se fez presente no vale, não literalmente Deus, né? Mas ali em teofania, Deus ali fez presente e colocou ali a face de Esaú. E Jacó entendeu, viu ali como se fosse Deus. Porque ele diz aqui, ó, vi teu rosto como se tivesse contemplado o semblante. Olha só, o semblante de Deus. Ou seja, aqui deixou bem claro que nós estivesse contemplando o semblante de Deus. Aonde? Lá no vale de Jaboque. E te agradaste de mim. Ele está usando no passado. E você gostou de mim. Você se agradou de mim. Você deu perdão para mim. Foi por isso que quando chegou esse encontro entre ele e Esaú no vale, lá no campo, lá, foi o que aconteceu. Em vez de ter aquela guerra, de ter aquela revolta, de ter aquela raiva, aquela ira, teve o quê? O Esaú mesmo correu ao encontro, beijou, abraçou e ali
ficaram os dois em alegria. Ou seja, veja que Jacó, ele antes mesmo de chegar perto de Esaú, ele orou 7 vezes no chão, com o rosto no chão 7 vezes, antes de chegar perto do seu irmão. Quando ele viu o irmão de longe, ele deitou 7 vezes, orou para chegar perto do irmão. Então veja que a oração de Jacó mudou o semblante do irmão dele. Mudou toda a vontade do irmão dele de matar Jacó. Ou seja, toda a estratégia que Jacó criou de preparar os seus servos, mandar caminho, foi tudo isso planejado de Jacó. Ele usou de estratagema para isso. Ele colocou o exército dele na frente, o exército foi lá, conquistou, derrubou primeiro um muro, e o irmão ficou ali já aceitando ou não, mas ele queria ver Jacó e terminou vendo. Mas quando ele viu o quê? Não teve mais nenhuma fúria, nenhuma raiva. E ali ambos passaram a amar um ao outro. Eles dois enterraram o próprio pai, chamado Isaac. Tá bom? O enterro dos dois é o enterro do pai, os dois se fizeram presente e ali estiveram boa amizade, os dois. Aquilo do passado jogaram para trás. Por quê? Porque houve um encontro dele, de Jacó, com Deus no vale. Esse encontro houve uma mudança. Esse encontro Deus mostrou que o encontro de Deus com Jacó no vale mostrou que Esaú aceitaria o perdão de Jacó. Entendeu? Então, tá aí, certo? Tá aí essa minha interpretação, tá bom? Não estou dizendo que está na Bíblia, certo? É a minha interpretação. O que, resumindo, o que Jacó viu lá, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, lógico que você também pode ter a sua opinião, não resta dúvida, certo? Mas aqui é a minha opinião. Não é que eu esteja certo, tá bom? Deixar bem claro isso. Vale o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é que ele viu a face de Deus e pronto, acabou, morreu a história, certo? E aqui no versículo 31:10, viu o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Também morreu a história. Mas, na minha interpretação aqui, lá Deus se fez presente com o rosto de Esaú. Na minha interpretação, tá bom? Mas não está escrito, tá bom? Também não tome como verdade. Deixar bem claro isso. Não tome como verdade, certo? Agora vou reproduzir dessa forma também. Não faça isso. Procure entender, procure se inspirar, procure ler, procure pesquisar. Eu fiz pesquisa, eu pesquisei muito. Passei muitas semanas, algumas semanas pesquisando. Então, cheguei a esse ponto, nesse conhecimento. Tá bom? Então fique na paz, Deus te abençoe.